uma vida de um homem perfeito para tomar todo o sofrimento que cabia à raça. Graças a Deus, Jesus não fez isso. Ele suportou, até os soldados o levaram dentro da sala, que é a sala de audiência. Convocaram toda a corte, vestiram de púrpura. Eu quero fazer aqui uma breve introdução baseado nesse texto de Salmos 45, versículos 6 e 7, para que nós possamos aqui ter um norte, para que nós possamos aqui no princípio dessa mensagem, nós possamos entender realmente o terreno que nós estamos pisando, o ambiente que nós nos encontramos hoje. E é por isso que muitas pessoas têm dificuldade para compreender muitas coisas, porque não entendem corretamente sobre o plano da salvação, sobre as coisas que aconteceram no início. Por isso é importante nós compreendermos todas essas coisas. Então vejam bem, Salmos 45, versos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Então aqui está uma informação muito importante. Cetro de equidade. Alguém já parou para meditar? Ou para buscar saber, entender o que é isso? O que é um cetro de equidade? O que é o conceito da palavra equidade? Então é importante nós entendermos isso. O princípio de equidade é um princípio de justiça e de imparcialidade, onde todas as pessoas são tratadas de forma justa e igualitária. Então esse é o princípio de equidade. Então, para que nós possamos entender isso, que Deus é um Deus imparcial, que Deus não favorece uma classe em detrimento de outra, mas que todos são julgados da mesma maneira, nós precisamos entender, então, o início de toda essa história. No início de toda essa história, Deus criou o universo, Deus criou os mundos, e ali havia uma perfeita harmonia em tudo aquilo que Deus havia criado. Mas, infelizmente, houve um ser que quebrou a harmonia do céu. Lúcifer, o querubim cobridor, se rebelou, se levantou contra o governo de Deus e levantou várias insinuações a respeito do caráter de Deus, denegriu o caráter de Deus. E Deus tentou de todas as formas salvar esse querubim, mas infelizmente, mediante a tantos esforços, não foi possível, né? Houve guerra no céu, como diz a palavra de Deus, ele foi expulso. E agora, na continuação dessa história, ele não ficou satisfeito de ser expulso do céu com a terça parte dos anjos, mas levou também o homem com ele. Nós vemos ali na história, né, quando a gente começa a ler a Bíblia, começa a ler a palavra de Deus, nós vemos então que Satanás, Lúcifer, o querubim cobridor, enganou também Eva e fez com que a nossa humanidade também caísse em pecado. E o salário do pecado, diz Romanos 6, 23, é a morte. O homem agora também estava condenado à morte. Mas agora, para que o homem não ficasse perdido eternamente, houve uma pessoa muito especial, que nós vamos falar um pouquinho dela hoje, que se levantou e disse: eu vou salvar o homem. Eu vou salvar a humanidade. Eu vou dar a minha vida para salvar esses que Satanás enganou. E então foi formulado um plano, chamado plano da redenção, ou plano da salvação, para que pudesse salvar o homem. E Jesus agora se propôs a deixar o seu trono, deixar a sua glória, o seu poder, seu alto comando, para descer aqui esse mundo, para salvar a humanidade. E por isso diz em Efésios 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tomando a forma humana e achado
na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, meus irmãos, seria muita humilhação para Cristo tomar a nossa natureza humana, mesmo quando Adão estava na sua perfeição no Éden. Mas Jesus assumiu a nossa humanidade depois que a nossa raça havia se degenerado por mais de 4.000 anos de pecado. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender o amor de Deus para salvar a cada um de nós. E Jesus tomou então a nossa forma humana. Jesus, ele veio aqui para viver uma vida de um homem perfeito, para tomar todo o sofrimento que cabia à raça humana, passar por todas as fases da nossa humanidade e sofrer em nosso lugar, porque a morte que nos cabia, Jesus ia sofrer em nosso lugar, para que nós não fôssemos destruídos. Por isso que João 3,16, quando diz assim, ó, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer? Perecer é não ser destruído totalmente. Então, se Deus não tivesse amado o mundo de tal forma para que Jesus viesse morrer em nosso lugar, toda a nossa raça humana teria perecido. Mas Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho, permitiu que o seu Filho unigênito viesse aqui nesse mundo para dar a sua vida, para prestar uma vida de obediência, para passar por todas as fases da humanidade. Não há nada que nós, como seres humanos aqui, passamos nessa terra que Jesus não haja passado. E muito mais, ainda levando todos os pecados da nossa humanidade. Então, Jesus é maravilhoso, e nos Isaías capítulo 53, nós encontramos aqui esse relato tão maravilhoso a respeito da obra de Cristo aqui na nossa terra. Nós vamos ler aqui Isaías 53, do versículos 1 ao 6, que nos traz uma palavra muito importante. Isaías 53, versos 1 ao 6. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa de quê? Das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Que Deus seja louvado, e que possamos amar a Jesus por tudo que ele fez, por causa de cada um de nós. Esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Essa é a razão de nós ainda estarmos vivos e termos a oportunidade de participar de uma tão grande salvação para cada um de nós. Por isso precisamos então compreender, aceitar o plano de salvação que Deus fez para salvar a nossa humanidade. E Jesus fez uma troca conosco. Veja como Jesus é maravilhoso. Sabe como é que Jesus fez uma troca conosco? Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Ele foi condenado pelos nossos pecados, nos quais ele não teve participação, para que recebêssemos a sua justiça, na qual não tínhamos parte.
sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Que possamos amar a Jesus por tudo que ele fez em nossas vidas e por mais ainda, irmãos, tudo que ele passou para salvar a cada um de nós. Em João capítulo 10, verso 17 e verso 18, nós vamos ler mais esse texto aqui, que traz uma palavra muito importante para nós também nessa noite. João capítulo 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo, ou espontaneamente a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Amém? Então Jesus disse que por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Meditem nessas palavras, irmãos. Toda a vida de Cristo, desde o início até o seu final, foi de livre e espontânea vontade viver e sofrer como homem de dores e passar tudo que ele passou por nós. Jesus não era obrigado em momento nenhum a viver aqui como homem até o resto da sua vida. Talvez nós possamos pensar, mas Jesus tomou a humanidade, agora ele era obrigado a viver o resto da sua vida como homem. Não, foi um sacrifício voluntário, foi amor por cada um de nós, e tudo que ele passou, tudo que Satanás instigou sobre ele, tudo que os homens fizeram, movidos pelo espírito de Satanás, para fazer com que Jesus desistisse, não fez com que ele se afastasse da vontade de Deus e do amor que ele teve por cada um de nós. Amém? Então que possamos amar a Jesus cada dia mais, pelo que ele fez, pelo que ele sofreu, pelo que ele viveu, pelo que ele passou. Cada momento da nossa vida nós possamos meditar nas cenas da crucificação, no sofrimento de Jesus, em tudo que Jesus passou para salvar a cada um de nós. Que, como diz o apóstolo Paulo, que o amor de Cristo possa nos constranger. Porque Jesus, ele é tão maravilhoso que ele não esperou nenhuma demonstração de amor da humanidade para com ele. Mas Jesus, ele nos amou primeiro, para que através da demonstração do seu amor, nós pudéssemos ser atraídos a ele. Amém? Então o amor, irmãos, é que atrai o amor. Então assim acontece, uma ilustração bem simples: se o marido e a mulher amam um ao outro, eles não podem cobrar o amor um do outro. Mas se a mulher quer que o marido ame ela mais, ou vice-versa, a mulher então demonstra o seu amor para com o seu marido. E quando o marido vê aquele gesto tão maravilhoso de amor por ele, ele automaticamente vai retribuir aquilo que ele recebeu. Então assim é com Cristo, que nós possamos também agir da mesma forma, que possamos contemplar o amor de Cristo, tudo que ele passou para salvar a cada um de nós. Quando Jesus estava no Getsêmani, quando Jesus estava no deserto, passando aqueles 40 dias de jejum para concluir a sua obra, para dar início ao seu ministério de salvação pelo homem, Jesus não foi para o deserto para convidar a tentação, ele foi impelido para o deserto pelo Espírito Santo. E quando estava ali refletindo, em oração, buscando a Deus para que ele pudesse se preparar para a sua obra, para o seu ministério, ele não convidou a tentação, mas depois de 40 dias, Satanás, se aproveitando do seu momento de dificuldade, da sua fraqueza, que era fome, ele disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus poderia fazer isso, meus irmãos? Jesus poderia fazer isso. Jesus tinha o poder para fazer isso. E ele estava com fome. Jesus realmente estava muito faminto.
Mas se ele fizesse isso, ele não seria um exemplo para a nossa humanidade. Porque o ser humano, ele não pode, ele não tem condições, em idênticas circunstâncias, de fazer isso. Algum de nós tem o poder de transformar uma pedra em pão? Para saciar a sua fome? Não. Então Jesus, ele tinha que agir como um verdadeiro ser humano. Jesus, ele tinha poder, imenso poder, mas todo o poder de Cristo era para benefício da humanidade. E Jesus não poderia usar o poder que estava à sua disposição para se beneficiar, para facilitar o seu trabalho, para fazer com que a sua vida fosse menos dolorosa. E isso fazia, irmãos, a provação ser mais difícil ainda de sofrer, ainda mais penosa. Sabe por quê? Porque qualquer um de nós aqui, quando é colocado numa situação difícil, quando uma pessoa te ofende, quando a pessoa te faz algo mal, qual é o seu primeiro desejo da sua natureza humana? É de retribuir, é de fazer na mesma altura. Se você pudesse fazer uma coisa para prejudicar aquela pessoa, você faria para prejudicar ela mais ainda. Não é isso? A nossa natureza humana não deseja isso muitas vezes? Mas nós não temos muitas vezes poder para fazer nada. Nós não temos condições de fazer isso muitas vezes. Mas Jesus tinha. Se Jesus quisesse, ele poderia, no momento, no abrir e fechar de olhos, fazer tanta coisa. Mas ele não fez, sabe por quê? Por amor a cada um de nós. Porque ele tinha que ser um réu em favor da humanidade. E por isso, Satanás, ele tentou de todas as formas fazer com que a vida de Jesus fosse muito dolorosa, para que fazer com que Jesus quebrasse o plano da salvação da humanidade, e que não fosse um réu para a humanidade. E quando chegou então, meus irmãos, o desfecho final, e eu gostaria aqui de finalizar falando dos últimos momentos da vida de Cristo, quando Jesus, naquela quinta-feira, após ter tomado a ceia com os seus discípulos, ele foi para o jardim do Getsêmani, para ali buscar a Deus, para orar, se preparar para a sua última hora. E Jesus se angustiou. Ele disse assim: a minha alma está profundamente cheia de tristeza até a morte. Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos pecados estavam sendo colocados sobre Cristo. E Jesus sofreu uma angústia mental tão grande, tão forte, para que nós possamos ter uma ideia, que ele suou gotas de sangue. Alguém tem uma ideia de como pode uma pessoa sofrer uma angústia mental tão grande que leva ela a suar gotas de sangue? Alguém aqui já suou gotas de sangue? Alguém tem alguma ideia que tal angústia é essa que levou a Jesus a suar gotas de sangue? Muitas vezes nós somos atribulados, somos angustiados, passamos por tantos problemas difíceis, mas ninguém nunca suou gotas de sangue. Porque, sabe por quê? Porque ninguém nunca vai ser chamado a passar por uma angústia como a que Jesus passou. E tudo isso para salvar a cada um de nós. E Jesus, após estar naquela noite, e ainda foi até os discípulos, pediu para que eles velassem com ele, e quando Jesus voltou, os discípulos estavam velando com ele, não foi isso? Todos os discípulos estavam orando com ele. Não estavam. Nem um pouco pudeste velar comigo? Jesus foi abandonado. Na hora em que ele mais necessitava de auxílio, de ajuda, ele teve que beber o cálice sozinho, para salvar a cada um de nós. E quando Jesus estava ali, depois daquele momento de oração, naquela noite, Jesus não dormiu. Logo em seguida veio o traidor para poder entregar a Jesus, levaram Jesus. Jesus foi levado naquela noite diante do sumo sacerdote. Jesus foi açoitado. Aqueles homens zombaram de Cristo, aqueles homens cuspiram no rosto de Cristo, aqueles homens colocaram uma venda sobre os seus olhos e batiam em Jesus e diziam: profetiza quem te bateu, se tu és o Filho de Deus. Jesus não precisava, irmãos, de suportar nada disso. E depois, no amanhecer daquele dia, levaram ele para Pilatos. Jesus foi açoitado mais uma vez, e ainda levaram Jesus para uma certa sala. Está registrado aqui no livro de Marcos, capítulo 15,
e verso 16, nós vamos concluir com esse texto aqui, Marcos capítulo 15 e verso 16, vejam só o que aconteceu. Vamos ler Marcos 15, verso 15 até o 20. Marcos capítulo 15, versos 15 ao 20. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. E depois que Jesus foi açoitado na frente de todos, os soldados o levaram dentro da sala, que é a sala de audiência. Convocaram toda a corte, vestiram-no de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça, começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! Feriram-no na cabeça com uma cana, cuspiram nele e, posto de joelhos, o adoraram, e, havendo-o escarnecido, despiram a púrpura, vestiram com suas próprias vestes e o levaram para fora, a fim de o crucificar. Vejam isso, irmãos, que zombaria, que insulto que Jesus teve que passar por cada um de nós. Jesus foi levado para uma sala depois de ter sido açoitado, os homens ainda zombando dele, vestiram ele de púrpura, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, uma cana, e ajoelhavam diante dele, zombando dele, adorando, mas aquilo tudo era zombaria, para zombar do sacrifício de Cristo. Você não é o Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo. Até lá na cruz mesmo, mandaram ele salvar a sua própria vida. Imagina o ser humano, que ingratidão, que ignorância, não sabendo que se Jesus houvesse abandonado ali a cruz, todos nós teríamos perecido. Mas graças a Deus Jesus não fez isso. Ele suportou até o final, por causa de cada um de nós, para nos salvar, para que através da sua justiça, nós pudéssemos ter direito a ter uma nova vida com Deus, a termos direito novamente de fazermos parte da família de Deus, a ter novamente o direito de estar com Cristo e uma nova oportunidade de salvação. Que possamos amar a Jesus, irmãos, que possamos cada dia meditar no seu sacrifício maravilhoso, todo o seu sofrimento, tudo que ele passou por cada um de nós. É uma ingratidão muito grande do ser humano desprezar uma tão grande oportunidade de salvação. Será muito triste para aqueles em que, infelizmente, quando passar a graça e o perdão para sempre e nunca mais houver uma oportunidade de salvação. Que possamos agarrar essa oportunidade, que possamos realmente amar a Jesus de coração e que possamos entregar a nossa vida a Ele, para que possamos, junto com Ele, participar das moradas celestiais. Ele deixou uma mensagem importante para cada um de nós. Sabe o que ele disse? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar o lugar, eu voltarei mais uma vez, para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.